Bora! Obrigado, Pedro. Sempre meio estranho ouvir alguém a falar sobre nós. E já me chamaram muitas coisas, mas Yoda... Quando cheguei aqui hoje de manhã e olhei para o palco, eu já estive em tantos eventos de desenvolvimento pessoal, em tantos países diferentes, mas foi a primeira vez que é a primeira vez que estou num evento onde em cima do palco às vezes há um cão. Eu, quando entrei, tive uma memória, né? Nós às vezes observamos alguma coisa que nos desperta memórias. Tive uma memória de um dos meus mestres, um senhor americano chamado Stephen Gilligan, um dos grandes nomes da hipnose e da hipnoterapia. A primeira vez que eu estive com o Gilligan, fizemos um curso de 4 dias, ele teve 2 dias a falar do guru dele, a falar do meu guru, do Yoda dele, e de todas as aprendizagens que o guru lhe tinha proporcionado. Só ao fim do 3º dia é que nós percebemos que o guru era o cão. Porque os que têm esta coisa linda, não é? Estão sempre aqui e agora. Nós podemos fazer muitas práticas de mindfulness para nos conectarmos com o aqui e agora, mas eles estão sempre nesse sítio. E nesse aspecto são belos lembretes do que é necessário fazer para nos conectarmos connosco, não é? Prestar atenção à respiração. Aqui e agora. Quem é que me conhece? Quem é que já esteve em palestras, assistiu a workshops? Mesmo muita gente na sala. Quem é que me está a ver hoje pela primeira vez e já está altamente impressionado? Oh. Que bom. Que bom que temos aqui esta hipótese. Estes minutos. Quando alguém me concede tempo em cima do palco, como o Rafael fez, eu fico agradecido, porque sei que isso é um espaço e um tempo que o Rafael e a sua equipa conseguiram criar com esforço, com dedicação, com propósito, e fico muito grato, Rafael, por me dar a oportunidade de ter estes minutos em cima do palco. Uma das coisas que eu aprendi sobre o Rafael é que quando ele entra em contacto com uma tecnologia de desenvolvimento pessoal, com uma técnica, ele fica com muita vontade de partilhar com toda a gente. Eu lembro-me quando o Rafael treinou programação neurolinguística e um pouquinho de hipnose comigo, né, que ele fazia um exercício e dizia: como é possível? Toda a gente tem que passar por este tipo de treino. Mas eu acredito que as pessoas chegam aos treinos no momento certo, no momento em que faz sentido para cada um. Acho que antes de vos apresentar algumas propostas, eu tenho algumas propostas. E nem todas vão ser muito simples, nem todas vão ser muito fáceis. Porque vocês estão aqui, é o 3º dia, receberam muita informação. Quem é que aprendeu muitas coisas realmente interessantes neste evento? Okay? A totalidade dos participantes. Né? Alguns de vocês levantam os 2 braços. E eu quero acrescentar mais algumas coisas. E as coisas que eu quero acrescentar podem não ser imediatas. Eu quero explorar aqui alguns paradoxos deste caminho, desta aprendizagem, a que se chama desenvolvimento pessoal. E para isso eu vou necessitar que nós tenhamos assim o nosso cérebro bem oxigenado. Tá bem? Vamos fazer um exercício rápido só para aumentar a oxigenação. Okay? Podem se manter como estão, sentados. Aquilo que eu vou pedir para fazer é para, dentro de instantes, baterem palmas, assim com os dedos bem unidos, batendo palmas assim. E quero que batam palmas não muito alto, não com movimentos muito amplos, com um movimento curtinho, mas o mais rápido que vocês puderem durante mais ou menos 3 segundos, ok? E vamos nós? Para? Outra vez? Ok. Segunda coisa que vamos ter que fazer, bater com os pés no chão, mas na posição em que estão não é preciso bater com os pés com muita força, pelo contrário, pode ser um movimento muito curtinho. O que eu quero é que seja o mais rápido que vocês conseguirem durante mais ou menos 3 segundos, ok? Vamos a isso? Para? Outra vez? Ok. Terceira coisa, vamos inspirar e expirar pelo nariz, a não ser que estejamos muito constipados. Okay? Vamos inspirar e expirar pelo nariz. Inspirações e expirações muito curtinhas, o mais rápido que conseguirmos, quase como um coelhinho, está bem? Durante mais ou menos 3 segundos, ok? Vamos a isso. Para. Outra vez? Ok, bom. Agora vamos fazer isto tudo em 3 ciclos, está bem? Vamos começar pelos pés, passamos para as mãos, nariz, pés, mãos, nariz, ok? E no final temos o nosso sistema todo oxigenado, prontinho para o trabalho que eu vos quero propor. Então vamos nós. Eu só tenho que me acompanhar, ok? Vamos lá? Estão a sentir? É
boa esta energia, não é? É. Levem este exercício e pratiquem-nos quando necessitarem de aumentar o nível de energia no sistema, de aumentarem a oxigenação, não é? Imaginem, por exemplo, entram numa reunião de trabalho, não é? O vosso chefe está a dirigir uma reunião de trabalho, vocês sentem que não têm energia suficiente, dizem, chefe, só um instante. Funciona. As propostas que eu vos quero apresentar vêm da minha experiência, vêm do meu trabalho, vêm do meu dia-a-dia a trabalhar com muitos clientes. Eu nem sempre tenho facilidade em explicar aquilo que faço. Num ambiente como este é mais fácil, mas nem sempre tenho facilidade em explicar aquilo que faço. E muitas vezes, como introdução ao trabalho que eu faço, recorro a pequenas histórias, a coisas simples que acontecem, por exemplo, com os meus filhos. Quem é que tem filhos na audiência? Muitos de vocês têm filhos. Eu tenho 3 filhos, a Liv, o Eric e o Isaac. A Liv é a minha filha mais velha, tem 15 anos. E quando ela era pequena, tinha mais ou menos 4 anos, ela teve um dia, eu cheguei a casa, final de tarde, e ela estava à minha espera. E estava à minha espera com muita seriedade. Aliás, aquilo que ela me disse quando eu disse "Olá, filha", foi mais ou menos "Papá, precisamos de conversar". E nós sabemos como isso pode ser sério e até um bocadinho aterrorizador quando uma criança pequena nos diz "Temos de conversar". Eu disse "O que é que se passa?". Ela tinha tido uma conversa na escola com os colegas sobre a profissão dos pais. E na escola da Liv, aparentemente, todos os pais tinham profissões a sério. Ao contrário da minha. Havia um padeiro, havia um mecânico, havia um polícia. E a Liv ficou um pouco atrapalhada quando chegou a vez dela dizer o que é que o pai fazia e ela não conseguiu responder. E aquilo, claro, que foi perturbador. O pai mais popular da escola era o padeiro. Porque todas as sextas-feiras levavam um tabuleiro de bolos para as crianças. Portanto, todas as crianças daquela sala tinham um sonho, que era ter um pai que fosse padeiro. Como vocês sabem, os padeiros tradicionalmente vestem-se de branco. Eu, pelo contrário, sempre que estou a trabalhar, visto-me de preto, tal como hoje. É uma coisa que faço há muitos anos e tem um conjunto de razões, como é óbvio. Eu acho que era a única coisa que a minha filha sabia sobre mim. Ele, quando vai trabalhar, está sempre vestido de preto. Portanto, obviamente, padeiro não é. Quando naquela tarde ela me olhou com aquela seriedade toda, eu pensei em dizer-lhe, eu sou coach, porque uma boa parte do meu tempo eu passo, de facto, a fazer coaching com indivíduos, com equipas, com atletas. Eu ontem estive a fazer coaching com atletas que hoje, se tudo correr bem, vão conseguir uma vitória para a nossa seleção no Luxemburgo. Só que achei que coach é uma palavra da língua inglesa, vai suscitar muitas dúvidas. Também pensei em dizer à minha filha que sou especialista em programação neurolinguística. Ia ser estranho, difícil para uma criança de 4 anos. Passou-me pela cabeça até dizer-lhe, falar-lhe sobre a minha paixão pelo treino, o ensino e a prática da hipnose. Só que ia ser estranho. Viram há bocado, neurolinguística, toda a gente riu. Hipnose, nada. Além disso, a partir desse dia, a Liv ia ter ali uma explicação. Por isso, todas as noites, antes de dormir, ele me diz, olha agora para este pêndulo. Então, usei uma palavra, que é uma palavra que eu gosto bastante. E tinha uma estratégia por trás da palavra. Eu disse, olha, Liv, eu sou formador. E eu imaginei, quando a Liv me perguntar o que é um formador, eu digo, é uma espécie de um professor de adultos. Porque eu gosto muito desta atividade de formar, de colocar a nossa experiência, o nosso conhecimento ao serviço dos outros. Só que a Liv mal ouviu a palavra formador, agarrou nas bonecas e desapareceu. Já tinha alguma coisa para contar na escola. Eu fiquei aliviado, mas simultaneamente com aquela sensação de mais cedo ou mais tarde, isto vai dar asneira. E deu. 2 dias depois, eu fui buscar a Liv à escola, nós habitamos na Zona Norte, próximo do Porto, e quando já estávamos a 1 quilómetro, pouco mais do que isso, de casa, fomos forçados a parar o carro, porque nos cruzamos com um cortejo fúnebre, com um funeral. E a Liv, do banco de trás, perguntou, papá, onde é que vão aqueles formadores todos?
Eu ri imenso, enterrei a cabeça no volante, achei divertidíssimo, mas logo a seguir fiquei muito sério. A partir de hoje, sempre que eu sair de casa a dizer vou trabalhar, a minha filha pensa, coitado. Okay? Pá, eu já não peço um padeiro, mas também... Então, nessa tarde nós chegamos a casa e eu decidi que queria explicar à minha filha aquilo que fazia. Então coloquei-a no centro da sala em nossa casa e disse, olha, Olívio, lembras que começamos a falar sobre as letras, sobre o alfabeto? Lembras qual é a primeira letra do alfabeto? E ela disse, sim, papai, a letra A. Ok. Então imagina que o sítio onde tu estás é o teu ponto A, é o teu ponto de partida, é a tua realidade. Existe algum sítio que não este, onde tu gostasses mais de estar agora? Tens uma preferência por outro sítio? Aí ela disse sim, era final de tarde, ela devia estar com fome. Disse sim, papá, na cozinha. Eu disse ok. Então a cozinha é o teu ponto B, é o teu objetivo, é a tua meta, é o teu destino. Agora, presta muita atenção. Pergunta mais importante que eu te posso fazer agora. Como é que tu fazes para passar do sítio onde estás para o sítio onde queres estar? Para passares do local onde estás para o local onde queres estar. Vocês não conhecem a minha filha, uma criança normal, com 4 anos, o que é que ela faz perante uma questão como esta? Como é que fazes para ir daqui para ali? Há duas hipóteses fundamentais. Ou a criança nos oferece uma descrição verbal, linguística, diz uma coisa do género, caro progenitor, para me deslocar do sítio onde eu estou, para o sítio onde eu quero estar, irei usar a minha fisiologia, predominantemente dos membros inferiores, para provocar uma rápida sucessão de desequilíbrios que me permite progredir no espaço. Alguns de vocês estão a pensar, faz sentido, o tipo é estranho, deve ter filhos estranhos. É? Ou então qual é que é a segunda hipótese? O que é que faz uma criança de 4 anos? Vai, mostra. Eu chamo a isto, de uma forma assim um bocadinho poética, o primeiro princípio de magia com que todos vimos a este mundo. Que é uma ideia pré-concebida, a ideia de que, para eu passar do sítio onde eu estou para o sítio onde eu quero estar, tenho de fazer alguma coisa, tenho que fazer uma pergunta, tenho que desempenhar uma tarefa, tenho que pedir ajuda, tenho que ter um novo entendimento, tenho que ter um novo pensamento. Alguma coisa eu tenho que mudar para poder chegar a um sítio diferente. Claro que alguns adultos, em algum momento do tempo, se desligam deste princípio de magia, não é? E não estão necessariamente a fazer coisas diferentes para chegar a sítios diferentes, mas estão no mesmo sítio a falar sobre o que é que seria chegar ao sítio diferente. Ou estão a mandar palpites, ou, como tanto gostamos de dizer no norte de Portugal, estão a mandar bitites. É? Conhecem algum adulto que, em algum momento do tempo, se tenha desligado deste princípio e não esteja necessariamente a mudar coisas em si, no seu pensamento, no seu comportamento, nas suas estratégias para chegar a sítios diferentes, mas está só a falar sobre isso? Conhecem pessoas que fazem isso? Sim. Se a primeira pessoa em que pensaram está sentada ao vosso lado, não olhem para ela agora, ok? A minha filha não sabe fazer nada disso, ela só tem 4 anos, portanto ela rapidamente, relação pragmática com o mundo, ela mais do que falar sobre isso vai mostrar, ela começou a aproximar-se, a dirigir-se à cozinha. Eu agarrei numa cadeira, utilizei-a como obstáculo. O que é que faz agora uma criança perante um obstáculo, a caminho de um objetivo? A não ser que o obstáculo seja muito interessante, muito atraente, feito de chocolate ou uma coisa qualquer, a criança quer chegar à cozinha, não quer lidar com o obstáculo, vai ultrapassá-lo. Vai passar por cima, por baixo, pelo lado, vai fazer alguma coisa para se desembaraçar dele. Claro que há uma outra forma de lidarmos com os obstáculos da nossa vida, aqui acredito que é uma forma mais adulta, em vez de simplesmente os ultrapassarmos, ou nos questionarmos sobre como é que eu posso fazer para o ultrapassar, nós começamos a analisar o obstáculo, começamos a medir o obstáculo, começamos a pesar o obstáculo, começamos a tirar fotografias ao obstáculo, tiramos selfies com o obstáculo, vamos para as redes sociais partilhar os nossos obstáculos, depois vamos lá de 5 em 5 minutos ver se tem likes. Podemos começar a virar o obstáculo para um lado e para o outro, a ver se descobrimos quem é que trouxe o obstáculo até à nossa vida, quem é que o fez, se há pegadas, se há pistas. E colocamos toda a nossa atenção num obstáculo, em vez de colocarmos a nossa atenção nas soluções para ultrapassar o obstáculo. A Liv começou, tem 4 anos, não sabe fazer nada destas coisas, portanto ela simplesmente ultrapassa o obstáculo. Eu fui agarrando outras cadeiras, fui-me usando a mim próprio também como obstáculo e fui procurando criar uma rede de obstáculos. E eu estava principalmente interessado em ver o que é que acontecia quando as primeiras tentativas da Liv para chegar à cozinha fossem frustradas. Quando ela não conseguisse. Vou por ali, não consigo. Vou por ali, não consigo. E agora? Ao fim de 3, 4, 5 tentativas, começam a emergir respostas emocionais.
Nós começamos a sentir. Podem começar a emergir respostas emocionais de desistência ou de persistência. A criança pode começar a ficar imbuída de uma ideia que lhe diz que eu não tenho recursos suficientes para lidar com isto, logo vou desistir, vou-me atirar para o chão, vou fazer uma birra, vou fazer queixar a mãe. Oh mãe, o pai não me deixa ir à cozinha comer umas bolachas. Em vez disso, está-me a tentar oferecer metáforas de desenvolvimento pessoal. Ou então, a criança é animada por um pensamento diferente, por uma ideia ou uma atitude diferente. A ideia de que aquilo que eu estou a fazer, obviamente, não é suficiente para chegar ao ponto B, logo, eu tenho que aceder a mais recursos. Ou tenho que ser mais criativo, ou mais persistente, ou mais existente. Tenho que encontrar recursos diferentes dentro de mim. E é isso que nós basicamente chamamos o problema da persistência. Eu estava particularmente interessado em ver o que a Liv fazia, porque sei que há uma correlação estatística muito interessante entre aquilo que uma criança faz quando lida com obstáculos e aquilo que vão ser os próximos 20, 30, 40, 50 anos da sua vida. Temos estudos a correr com mais de 4 décadas que nos mostram essas correlações. Uma criança que corre muito o problema da desistência tem estatisticamente uma probabilidade aumentada de, durante os 30, 40 anos seguintes, ter menos dinheiro que a média da população, de ter mais dificuldade nos relacionamentos interpessoais, tem uma probabilidade aumentada de ter mais dificuldade no desenvolvimento da carreira, porque tem o problema da desistência já muito ligado. Se por outro lado tiver o problema da persistência, parece existir uma probabilidade aumentada de, pelo contrário, ter melhores relacionamentos interpessoais, ter uma melhor carreira, ter mais dinheiro. Eu, há uns anos estava a partilhar esta mesma história com uma audiência só de treinadores de futebol. Eu trabalho muito com a indústria do futebol. E estava a contar esta história. Um treinador, uma pessoa que todos vocês conhecem, no final da palestra veio ter comigo e disse: "Oh Pedro, aquilo é mesmo assim? A forma como uma criança pequena lida com desafios permite-me prever como é que vai ser a vida dela?" Não, isto não é assim tão taxativo, não é fechado. É só uma probabilidade aumentada. É algo que pode despertar a nossa atenção. Ele diz: "Oh Pedro, eu vou-lhe explicar porque é que estou a fazer esta pergunta. Eu tenho 2 miúdos. Um tem 4 e outro tem 6. Eu vou agora para casa. Eu vou metê-los na sala e vou mandá-los à cozinha. Se eles me começam a e tal..." Naquele momento eu percebi muita coisa sobre a vida daquele homem e também sobre a vida das equipas que aquele homem normalmente dirigia. A minha filha não sabe fazer nada dessas coisas. Portanto, eu estava à espera de ver como é que ela vai lidar com isto. E ela lidou de uma forma particularmente interessante. Ao fim de algum tempo, esta história tem mais de uma década, quando eu penso nela agora parece que durou horas, mas ela na realidade deve ter demorado 2 ou 3 minutos. Ela ao fim de algum tempo ela parou e disse: "Oh papá, eu já sei. Eu saio de casa pela varanda da sala, eu dou a volta a casa e entro pela varanda da cozinha." Que é uma solução interessante, é uma solução criativa, não é? Lá está, eu aceder a mais recursos. Aquilo que eu estou a fazer não me permite chegar ao objetivo, logo tenho que fazer alguma coisa diferente. Também é uma boa altura para parar o exercício, porque sabemos o que é que a criança vai fazer. Mais do que falar sobre isso, ela vai mostrar. E eu naquele momento tive uma imagem que está comigo desde esse dia. Surgiu-me assim uma imagem espontânea. A Liv a sair por um lado e a aparecer pelo outro. Já com 22 anos. 3 tatuagens, 4 piercings. Um namorado australiano de 1,95 m, com a prancha debaixo do braço, e a dizer: "Oh papá, também dá para dar a volta ao mundo e aparecer pelo outro lado." É tão interessante que eu... dá. Não é o caminho mais simples, não é o caminho mais fácil, não é o caminho mais provável para uma criança de 5 anos. E, no entanto, é possível. E é tão interessante para mim, que trabalho com tantos clientes no meu dia-a-dia, perceber que há algumas pessoas que estão muito imbuídas da ideia de o número de caminhos, o número de estratégias, o número de possibilidades que, teoricamente, permitem unir o local onde eu estou ao local onde eu quero estar, seja isso o que for, a minha saúde, o meu dinheiro, os meus relacionamentos, a minha carreira, o número de caminhos, estratégias, possibilidades tende para infinito. Porque há os caminhos que eu conheço, há os caminhos que os outros conhecem e há os caminhos que ainda ninguém descobriu. Mas há outras pessoas, pelo contrário, que olham para este diagrama de uma forma extremamente limitada. Eu estou num sítio, eu quero ir para outro, eu estou a fazer isto, só que não funciona. São momentos muito interessantes, conversas muito interessantes que eu tenho às vezes com alguns dos meus clientes. Eles chegam, sentam-se e dizem, normalmente com a história muito ensaiada: "Oh Pedro, vou-lhe contar, vou resumir a história da minha vida. Eu estou aqui, eu quero ir para ali, eu estou a fazer isto, só que não funciona.
Eu espero uns segundos, fica um silêncio esquisito, e eu pergunto, e? Mais nada, Pedro, isto é a história da minha vida. Pá, que coisa horrível, é a mesma coisa que alguém nos diz assim, olha, vamos agora ver um vídeo, é um vídeo altamente inspirador, é a história de alguém que está num local, quer ir para outro, tenta, não consegue e depois morre. É o pior guião da história, mas muitas pessoas trazem este guião para as suas vidas. Este foi o momento em que eu decidi explicar à minha filha aquilo que eu fazia. Disse, olha, Olive, no meu dia-a-dia, eu trabalho com indivíduos, com pessoas e com grupos de pessoas, a que os adultos gostam de chamar de equipas ou organizações, a lidar com 3 questões muito simples. Onde é que eu estou? Onde é que eu quero estar? E como é que eu posso fazer para chegar lá? Eu abracei, ela abraçou-me, choramos os 2 juntos, foi um momento lindo de conexão. No dia seguinte fui buscá-la à escola e a professora pediu para falar comigo. E disse, oh Pedro, tu morri de curiosidade, porque a Liv entrou aqui de manhã super entusiasmada, juntou os colegas todos e disse, eu já sei o que é que o meu pai faz. O meu pai ajuda pessoas a irem da sala para a cozinha. Portanto, aparentemente essa é a minha especialidade. Curiosamente, na prática, em 12, 13 anos a fazer coaching, eu nunca tive um cliente com este problema específico. Nunca ninguém chegou e disse, eu estou na sala, quero ir para a cozinha, eu não consigo. Já lidei várias vezes, foi com o problema oposto, que é, oh Pedro, eu conheço demasiado bem o caminho para a cozinha e para o frigorífico, não é? E eu gostava de esquecer aquele caminho porque está-me a criar aqui alguns entraves ao nível da minha saúde. Neste processo de ajudar pessoas a passarem do sítio onde estão para o sítio onde querem estar, a transformarem as suas vidas, os seus pensamentos, os seus comportamentos, para poderem passar de um resultado A para um resultado B, eu tenho aprendido imenso. E tenho observado muitas coisas que no início não eram nada óbvias para mim e que hoje me permitem até olhar para todo o mundo do desenvolvimento pessoal e para as áreas de conhecimento que eu exploro com filtros ligeiramente diferentes. E eram essas aprendizagens que eu gostava de vos entregar agora, ou pelo menos algumas delas. Porque nós estamos num evento que se chama Desperta. Se nós pensarmos o que é despertar, né? Despertar é passar de um estado de adormecimento para um estado mais vital em que estamos acordados. E o meu despertar, o meu primeiro grande despertar, aconteceu em 2006, quando eu tive uma coach durante 6 meses dentro de um ambiente profissional. Tive uma coach que me esteve a ajudar a gerar melhores resultados e durante esse processo eu fui fazendo muitas perguntas e fui descobrindo um mundo interior que eu nem sequer sabia que lá estava. E esse foi o meu primeiro despertar. Só que eu hoje, enquanto estava a vir de manhã aqui para o local do evento, estava a pensar sobre que coisas é que eu gostava de ter sabido quando eu comecei a ter esse primeiro despertar, que teriam feito eventualmente com que esse despertar tivesse sido mais real. Porque eu hoje olho para o meu primeiro despertar e às vezes parece-me que foi o passar de um estado adormecido para outro estado adormecido. Sabem, quando nós abrimos os olhos, e adormecemos outra vez. E depois a seguir entramos num sonho diferente. E eu entrei num sonho diferente e só comecei a despertar realmente desse segundo sonho através do exemplo dos meus clientes e de trabalhar com pessoas e perceber na prática as dificuldades que elas estavam a ter e olhar também para as minhas próprias dificuldades. E para as dificuldades do ponto de vista mental, emocional, espiritual, que eu hoje continuo a sentir quando entro nos meus próprios processos e reflito sobre aquilo que está a acontecer. Então eu queria vos entregar algumas dessas coisas que acho que podem ser úteis. Uma coisa que começou a tornar-se muito intensa para mim foi quando eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal, comecei a fazer coaching e descobri este processo de perguntas poderosas, onde é que eu estou, onde é que eu quero estar. Comecei a desenhar muitos objetivos, muitos pontos B. Tenho um objetivo para a área financeira, tenho um objetivo para a área dos relacionamentos, tenho um objetivo para a carreira, tenho um objetivo para a saúde, para a energia, quero fazer isto, quero fazer isto, quero fazer isto. E entusiasmei muito com o encontrar estes caminhos, encontrar as estratégias para poder chegar lá. E se nós perguntarmos suficientes vezes como é que eu faço para chegar lá, nós encontramos uma solução que funcione. Encontramos algumas que não funcionam e continuamos a fazer a pergunta até chegamos lá. Isso é uma evidência. Eu, quando estou a trabalhar com os meus clientes, mais cedo ou mais tarde, eles sempre conseguem chegar ao ponto B. Só que eu, no início, raramente me perguntava
para que é que eu quero chegar ao ponto B? Para que é que eu quero ter mais dinheiro? Para que é que eu quero ter esta carreira? Para que é que eu quero ter este carro ou esta casa? Ou para que é que eu quero ter esta relação? Ou para que é que eu quero ter filhos? E reparem que a minha pergunta não é tanto porquê, mas é mais para quê. Que é uma pergunta prática, não é? Para quê? Para que é que este é um carro? Para me deslocar para o trabalho. E para que é que és isso? E quando eu comecei a questionar os meus clientes por pura curiosidade, porque as pessoas apareciam com os objetivos mais... alguns muito normais, muito padrão, mas outras vezes com objetivos que eu nunca tinha ouvido na vida. E perguntavam, mas para que é que quer isso? Mas por pura curiosidade. Eu fui descobrindo uma coisa, que se nós perguntarmos a alguém muitas vezes, para que é que és isso? 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 No final, nós vamos obter sempre a mesma resposta. A resposta é sempre a mesma para qualquer objetivo, para qualquer pessoa. Se perguntarmos muitas vezes, a resposta no final é sempre para me sentir melhor. Para me sentir melhor. A pessoa tem uma crença de que, através deste novo resultado, ela vai se sentir melhor. Não é? Quando eu tiver este carro, eu vou me sentir melhor. Quando eu tiver esta família, eu vou me sentir melhor. Quando eu estiver de férias com os meus filhos, eu vou me sentir melhor. Quando eu me lançar por conta própria, eu vou me sentir melhor. Quando eu tiver este dinheiro todo, eu vou me sentir melhor. É uma crença, nós acreditamos que aquele resultado nos permite sentirmos melhor. E eu antes acho que aceitava mais simplesmente, ok, a pessoa quer isto, vamos ajudá-la a chegar lá. Ainda por cima, utilizando técnicas de programação neurolinguística, de hipnose, nós podemos provocar alterações profundas no sistema, no mindset, que permitem, de facto, mais rapidamente chegar ao objetivo. Mas quando nós fazemos a pergunta, para quê, para quê, para quê, e chegamos àquela aparente verdade universal que nos une a todos enquanto seres humanos, que é, eu quero fazer isto para me sentir melhor, nós podemos fazer uma pergunta genial de coaching e que nos pode literalmente poupar anos. Nós podemos perguntar, sabendo que aquilo que tu queres é sentir-te melhor, como é que podes sentir-te melhor agora sem ter que fazer nada disto? Como é que podes sentir-te melhor agora sem ter que fazer nada disto? Isto às vezes era uma pergunta um bocadinho perturbadora para os meus clientes, que é, então vim ter com este tipo para ganhar mais dinheiro. E agora que acabei de definir o objetivo de ganhar mais dinheiro, ele me teve aqui a massacrar com perguntas, até eu dizer, no fundo, isto é para me sentir melhor. E ele agora pergunta-me, como é que podias fazer para te sentir melhor agora, sem ter que fazer isto tudo para ter mais dinheiro? É uma pergunta, é um paradoxo, não é? Que eu acredito que ali me vou sentir melhor e ele agora está-me a perguntar, sabendo que este é o objetivo, como é que eu me posso sentir melhor agora? E alguns dos meus clientes ficavam muito confusos com esta pergunta, mas os outros tinham momentos magníficos. Tinham momentos onde entendiam que se aquilo que eu verdadeiramente quero, não é o carro, não é o dinheiro, não é a promoção, não é o curso, é sentir melhor, então de facto eu tenho à minha disposição formas de me sentir melhor agora, é instantâneo. Às vezes é só um entendimento. E há 4 entendimentos em particular que nos permitem alcançar este resultado, sentir melhor agora. Estão preparados para conhecer esses 4 entendimentos? Sim? Quando eu contar até 3, olha para o colega do lado e diz, eu estou preparado e tu também. 1, 2, 3. Então, estes 4 entendimentos, reparem na palavra, ok? Não é um processo, não é um resultado, é um entendimento. E um entendimento, ou aquilo que muitas vezes se chama em coaching, um insight, é uma nova visão interna. E o entendimento acontece num instante. Para alguns de vocês estes entendimentos já estão presentes, para outros podem acontecer agora, durante os próximos minutos. Para outros vão acontecer daqui a algum tempo, quando fizer mais sentido. Mas um entendimento é uma coisa que eu tenho num treinamento e que transforma toda a minha neurologia. Né? Permite-me ressignificar toda a informação que eu tenho ao meu dispor. É que, lembram-se que eu vos propus, quando nós perguntamos para quê, chegamos ao fim e as pessoas dizem, no fundo, o que eu quero é sentir-me bem. Antes desse último realizar de que eu quero é sentir-me bem, a resposta anterior, a última dessas respostas, ou a penúltima, encaixa em 4 grandes grupos. Ou eu quero ter isto, que pode ser uma coisa física, mas pode ser uma relação, ou pode ser um processo mental, quando eu quero este objetivo.
Uma das razões para querer isto é porque eu acredito que isto é uma experiência e que é uma experiência melhor do que aquela que eu estou a ter. Isso é, por exemplo, o que nos faz querer viajar ou conhecer pessoas novas ou ter experiências novas. Se calhar alguns de vocês vieram a este evento porque o objetivo de vir a um evento não é ir ao evento em si, é acreditar que isto me vai dar algum benefício. E um dos benefícios é ter uma experiência. E vocês passaram por várias experiências, algumas emocionalmente intensas, ao longo dos últimos dias. É uma das razões pelas quais nós fazemos coisas na nossa vida, é para termos experiências. Só que há aqui um entendimento que eu posso ter agora, que é o que é que neste momento, sem ter que mudar nada, me permite satisfazer esta necessidade de ter uma experiência. Porque se há coisa que nós não conseguimos, eu vou utilizar uma série de negativas seguidas, ok? Por isso necessitamos de muito oxigênio no cérebro. Na experiência humana, nós não conseguimos não ter uma experiência. Nós não conseguimos não ter uma experiência. Há pessoas que dizem, Pedro, eu não tenho experiências há muito tempo. Ok, então está a ter a experiência de não ter experiências. Onde está a ser uma seca. Ok, ser uma seca é uma experiência. Nós não conseguimos não ter uma experiência. Nós estamos constantemente a ter experiências. Nós podemos nos deitar para dormir e temos a experiência de estar adormecidos. Nós não conseguimos não ter experiências. Ora, se aquilo que nós queremos é ter experiências, como é que nós agora podemos satisfazer imediatamente essa necessidade? Aceitando que não dá para não ter experiências e que as experiências, no final de contas, têm todas o mesmo significado. Eu vou dizer outra vez, porque isto parece que foge um bocadinho do paradigma que é mais comum utilizar. Como nós não conseguimos não ter experiências e o que queremos é ter experiências, e as experiências por si não têm significados diferentes, então talvez nós já estejamos agora, se tivermos esse entendimento, a satisfazer a necessidade de ter uma experiência. E isso acontece quando nós nos entregamos ao momento que estamos a viver, vendo, ouvindo, se esses sentidos estiverem à nossa disposição, sentindo, e entrando no momento como se fosse a primeira vez. Entrando no momento como se fosse a primeira vez. Eu às vezes faço isso imaginando que há uns instantes atrás eu era uma pedra ou era uma planta e não tinha um sistema neurológico humano que é tão rico. E de repente transformei-me num ser humano. E quando eu abro os olhos, não é? E abro os meus ouvidos e começo a sentir, fico maravilhado. Independentemente daquilo que está a acontecer. Se calhar é uma experiência de prazer, se calhar é uma experiência de dor. Se calhar é uma experiência de abundância financeira, se calhar é uma experiência de dívidas. Se calhar é uma experiência onde estou com muitas pessoas, se calhar é uma experiência em que estou sozinho. Mas é uma experiência. E está a acontecer pela primeira e última vez. À luz deste entendimento, nós podemos agora começar a sentir-nos melhor. Que é isso que todos nós, enquanto seres humanos, queremos. E quando eu estou a trabalhar com os meus clientes de coaching, eu fui descobrindo que quando eles estão aqui a dizer ao Pedro, eu quero tanto ter aquela experiência, eu quero tanto ter a experiência de ser casado, ou eu quero tanto, eu estou desesperado para ter a experiência de ser divorciado, né? Ou eu quero ter a experiência de ter filhos, ou eu quero ter a experiência de não ter filhos, que eu já não aguento com os tipos, né? Ou eu quero ter a experiência de ter muito dinheiro. Quando alguém está aqui a dizer, eu quero muito ter aquela experiência, eu sei que a pessoa deixou de apreciar aquilo que tem. E é um paradoxo, quando ela diz, Pedro, eu estou a ter esta experiência e gostava de ter uma outra. Sendo que isto é uma experiência, é o que é. E gostava de experimentar também outra coisa. Quando ela começa a definir aquele objetivo, mas com esta leveza de, ok, estou aqui e gostava de também chegar ali, não é eu tenho de ir para ali. As coisas, curiosamente, há um paradoxo, acontecem mais facilmente. Outra coisa que as pessoas procuram sentir e que as impele a querer mudar a sua realidade. Elas querem se sentir importantes e querem se sentir reconhecidas. Muitas das coisas que nós queremos fazer é para sentirmos realização, para nos sentirmos especiais, para nos sentirmos importantes, para nos sentirmos reconhecidos. É uma das razões pelas quais eu subo para cima do palco. É para me sentir reconhecido, para me sentir importante, para sentir que estou a contribuir. E essa vontade tem muitas vezes subjacente um erro, uma ilusão. A ilusão de que agora, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho, eu não tenho tanto valor quanto teria se conseguisse ser promovido, se conseguisse ter o meu negócio, se conseguisse ter muito dinheiro, se conseguisse ser instrutor de desenvolvimento pessoal, o que é que seja. E isto é uma ilusão. Porque na experiência humana, todos têm o mesmo valor. Na experiência humana, todos têm o mesmo valor. Todos.
independentemente daquilo que fazem. Todos têm o mesmo valor, independentemente daquilo que fazem. E quando alguém aceita isto, tudo se começa a transformar. Que é, ok, eu quero fazer aquilo, mas eu não vou ter mais valor enquanto ser humano quando fizer aquilo. Eu não vou ter mais valor enquanto ser humano quando tiver aquele resultado. É um paradoxo, não é? Que é, eu quero fazer porque me interessa, porque vai satisfazer necessidades e, ao mesmo tempo, eu sei que o meu valor não está dependente dos resultados que eu obtenho. Isto é um contrassenso profundo. A maior parte dos meus clientes foram educados em ambientes sociais, familiares, educativos, onde lhes disseram muitas vezes que o valor deles depende do comportamento, depende de eles se portarem bem, depende de terem boas notas, depende de serem bons cidadãos, depende de cumprirem as regras, depende de pintarem dentro do quadrado. E de repente alguém a propor-lhes que não, o teu valor é inerente. Tu beneficias do valor inerente à vida. Tu nasceste, logo tens valor. Tadã! Isto para muitos de nós é um contrassenso tão grande, não é? Que, não, mas espera aí. Então, se eu fizer estas coisas todas, eu não tenho mais valor? Se eu conseguir entregar estas coisas todas à minha família, eu não tenho mais valor? Se eu conseguir fazer estas coisas todas para mudar o mundo, eu não tenho mais valor? Não. Pode gerar resultados diferentes, mas o teu valor intrínseco é exatamente o mesmo. O teu valor intrínseco não é alterável. Não há nada que tu possas fazer para ter mais valor e também não há nada que possas fazer para ter menos valor. Okay? Foi-te entregue quando nasceste. Foi-te entregue antes de nasceres. E quando nós aceitamos isso, de repente, este processo de coaching fica tão mais relaxado, sabe? Porque eu observo a tensão que os meus clientes têm. Eu tenho que fazer isto para conseguir ter valor. Muitas vezes usam uma expressão que, do ponto de vista do funcionamento da nossa mente, é terrível. Que é, eu quero provar o meu valor aos outros, ou, não, eu não quero saber, é para mim, eu quero provar o meu valor a mim. Eu penso, esse tipo está lixado. E ele ainda está numa dialética interna em que acha que tem que se provar a ele próprio alguma coisa. Então, se ele tem que se provar, é porque ele ainda não acredita que tem. É estranho, nós não acreditamos que temos uma coisa que é nossa. Nem é por direito, é o que é nossa por natureza. Eu invisto muito tempo, enquanto pai, a procurar veicular esta ideia para com os meus filhos. Não há nada que eles possam fazer para terem mais valor. Podem marcar os golos todos quando estão a jogar handball ou a fazer os desportos que eles praticam. Podem tirar nota 20 na escola. Isto não lhes confere mais valor. Tal como tirar um 5 ou um 0 também não lhes confere menos valor. É um paradoxo, não é? E viola muitas das construções mentais que nós temos. Mas quando nós aceitamos isto, de repente sentimos tão relaxados, sabem? Uau! Eu não preciso de fazer nada. Eu não tenho de fazer nada. Em neurolinguística, procuramos isolar uma coisa que se chama operadores modais de necessidade. Expressões como eu tenho de ou eu preciso de. Muitas pessoas estão viciadas nisto. Eu tenho de fazer aquilo, eu preciso de fazer aquilo. E quando nós nos libertamos disto, dizemos, eu não tenho de fazer nada. E posso fazer tudo. Mas eu não tenho de fazer nada. Eu não tenho nenhuma obrigação. Eu posso é fazer estas coisas todas que me entusiasmam. Ter estes contributos que eu quero ter. Quando eu contar a T3, olha para o colega do lado e diz, tu não tens que fazer nada, tu podes fazer tudo. 1, 2, 3... A leveza que vem com este entendimento. E eu há pouco falei Quando eu tive o meu primeiro despertar no mundo do desenvolvimento pessoal, o meu primeiro despertar foi, uau, eu não tenho de fazer estas coisas todas que socialmente me estão a ser impostas. Eu não tenho que trabalhar estas horas todas, eu não tenho que ter sucesso, eu não tenho que ter um grande carro, eu não tenho que ter estas coisas todas. Não é? Uau, o desenvolvimento pessoal libertou-me. Só que agora eu tenho de descobrir o meu propósito de vida, eu tenho de contribuir para as outras pessoas, eu tenho que me conectar com a melhor versão de mim próprio. E de repente, outra vez uma pressão brutal. E acho que só o entendimento que me permitiu, a mim pessoalmente, libertar-me desta tensão, foi o entender que eu não tenho de fazer nada. Eu posso fazer muitas coisas, mas eu não tenho que fazer nada. Quando eu um dia morrer e os bichinhos da terra me comerem, eles não vão ter nenhuma... Eles não vão ser esquisitos em função dos resultados que eu obtive. Eles, quando se prepararem para me transformar outra vez naquilo que eu era antes de nascer, eles não vão dizer assim, não, este não que não atingiu resultados. Este não.
Não, este não descobriu o propósito de vida dele, não é? Não? Porque eles sabem que o meu valor é independente das coisas que eu faço. Não é? Bem, eu já partilhei com vocês dois entendimentos. O primeiro é que eu estou sempre a ter uma experiência e posso querer ter outras experiências, mas tudo começa em aceitar que eu já estou a ter uma experiência. O segundo entendimento é que eu tenho valor independentemente dos resultados que eu obtenho. E essa é uma base muito mais interessante para eu explorar depois as minhas estratégias, os meus caminhos para chegar ao ponto B. Terceiro entendimento. Muitas pessoas querem atingir determinados resultados para se sentirem seguras. Porque essa é a grande forma que elas têm de se sentirem bem. É sentir-me seguro. Sentir que entendi, que percebi, que consigo prever. E sentirem segurança do ponto de vista físico, emocional. Sentir-me seguro. O entendimento que nos permite obter esse benefício agora é entender que nesta experiência humana a única segurança é de que nada é seguro. A única coisa que é verdadeiramente previsível é que a experiência em si é imprevisível. É um grande paradoxo. As pessoas ficam noites sem dormir. Ao Pedro, anda a explorar aquele paradoxo, estou todo frito. Mas quando o entendimento surge, é uau! Agora eu percebo o que é que quer dizer aquela máxima de as coisas são o que são e vão ser o que vão ser. Porque nós lidamos com muita incerteza em relação ao futuro. Por isso é que muitas pessoas ficam ansiosas. Eu não sei o que é que vai ser o futuro. Eu sei que o futuro vai ser aquilo que ele vai ser. Certo? O futuro vai ser aquilo que vai ser. Porque se o futuro fosse aquilo que não vai ser, então não era. Isto parece um mero jogo de palavras, mas é um entendimento muito profundo. E eu noto nos meus clientes, quando eles têm este entendimento, eles relaxam em relação ao futuro. Eles deixam de ter expectativas. Eu espero que o futuro seja de determinada forma. Eles deixam de ter ansiedade. Só espero que isto não aconteça. E passam a relacionar-se com calma. O futuro vai chegar. Quando chegar, chama-se presente. Como todos os momentos que eu consigo experienciar. Não é? Por isso posso relaxar em relação a isso. E posso fazer coisas para que o futuro seja de uma determinada forma, porque são as minhas preferências, mas sem tensão. É um paradoxo. Quanto mais eu relaxo e digo o futuro vai ser aquilo que vai ser, maior a minha capacidade de criar o futuro que eu gostaria de experienciar. Quarta coisa. Muitos de nós fazemos coisas ou desenhamos objetivos para nos podermos sentir conectados, para não nos sentirmos sozinhos, para nos sentirmos parte de algo. Para nos sentirmos conectados com as outras pessoas, para nos sentirmos conectados com a humanidade, para nos podermos sentir conectados com o divino, com a natureza, o que é que seja. E a minha proposta, o meu entendimento, é que nós só queremos isso porque estamos momentaneamente a viver a ilusão de que estamos desconectados. Por isso é que queremos estar conectados. A proposta é que na experiência humana nós não conseguimos não estar conectados, porque nós estamos conectados. Nós estamos conectados com esta experiência. Se nós colocarmos o nosso corpo debaixo de um microscópio, não conseguimos perceber onde é que acaba o meu corpo e começa aquilo que chamamos de mundo exterior. Essa separação não existe. São átomos em contacto com átomos. Nós somos todos um. É um clichê, é um padrão utilizado no desenvolvimento pessoal, utilizado na religião, mas o somos todos um é uma evidência física. Nós somos todos um. Nós somos um sistema uno. E quando nós entendemos isso, deixamos de ter aquela ansiedade, aquela angústia de eu estou desconectado, eu estou sozinho, então tenho que fazer coisas para me juntar aos outros. Nós já estamos todos conectados. Nós estamos todos nesta cena juntos. Não é? Vimos do mesmo sítio e vamos para o mesmo sítio. Não é? E isso, a mim, pessoalmente, deixa-me bué relaxado. Eu estou conectado com tudo, com todas as pessoas. Eu estou conectado com isto, com este universo. Não dá para eu me desconectar. E quando eu começo a operar a partir destes entendimentos, de repente, tudo fica mais relaxado, a tensão no corpo começa a desaparecer, há muitas doenças que desaparecem, há muitas experiências físicas que desaparecem, porque elas são motivadas pela falta destes entendimentos. Começo-me finalmente a aceitar tal como sou, e independentemente dos meus resultados, a sentir amor por mim, sem aquela ideia destrutiva de que eu tenho que mudar coisas para mostrar o meu valor ou para ser merecedor de amor. Isso é uma ilusão. E quando eu começo a atuar com base nestes entendimentos, esta é a minha proposta. Eu consigo finalmente
olhar para o mundo como um laboratório. Consigo olhar para a minha vida como uma experiência que pode ser construída e que tem muitas possibilidades e tem muitos caminhos. Posso olhar para a minha vida tal como ela é. Uma brincadeira. Uma coisa divertida. Uma coisa interessante. Uma coisa curiosa. Onde às vezes nos sentimos muito bem, outras vezes muito mal. Onde temos todo o tipo de experiências. E todas elas são valiosas. E podemos entrar e ir com aquela energia que nós tínhamos quando éramos pequeninos e tocava a sineta na escola e nós íamos para o recreio. Bem-vindos ao grande recreio da vida. Bem-vindos. Obrigado. Quero terminar aqui com um mini resumo, Rafael. 3 perguntas-chave do coaching. Onde é que estás? Onde é que queres estar? Como é que podes fazer para chegar lá? Pratica isto todos os dias e mais cedo ou mais tarde o ponto B será a tua realidade. Faz isto utilizando estes entendimentos que eu te propus hoje. De que eu já estou a ter uma experiência. Eu posso confiar que as coisas vão ser aquilo que vão ser. Eu já tenho valor e não há nada que eu possa fazer para o ganhar ou para o perder. E eu já estou conectado a tudo aquilo que me rodeia. E desta forma, será tão mais relaxado caminhar rumo ao ponto B, que quando chegares lá, vais ficar contente, vais ficar entusiasmado e vais dizer, é o que é. Uau. Obrigado. Mr. Yoda, Pedro Vieira. Meu querido Pedro.